Fala, turma boa, professor Almeida Júnior no canal Bora Atualizar. Secas, inundações, queimadas, incêndios propositais, tempestade, tornados, furacões, cada vez mais fazem parte da nossa vida na atual ordem mundial. E aí, você está preparado para falar sobre neutralidade climática? Não? Pois você está no canal certo. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, beleza? Tranquilo? Como é que tá todos os estudos? Indo bem? Lembre-se que quando se fala em neutralidade climática, você associa automaticamente a queima de combustíveis fósseis. Falar da queima de combustíveis fósseis é estar tratando diretamente a forma de organização política, econômica, social, cultural que nós estamos instalados na nossa ou nas nossas atualidades. E a partir daí, você consegue extrair o que nós chamamos de neutralidade climática. Em especial, ganhou mais notoriedade esse termo a partir de 2015 com o Acordo de Paris. Um acordo dentre várias discussões sociais e econômicas, ao que mais se sobressaiu foram as questões ambientais, principalmente para a redução da emissão de CO2. É justamente aí que você deve associar a esse termo chamado neutralidade climática, a redução da emissão de CO2. E para isso acontecer, você precisa revigorar, renovar ou repensar, melhor dizendo, as emissões a partir da queima de combustíveis fósseis. E cá para nós, quando se fala na redução de emissões de CO2 a partir da queima de combustíveis fósseis, nós estamos automaticamente falando em quê? No modo de produção industrial, nós estamos falando no modo de produção de energia, nós estamos falando do dia a dia do mundo, tá? Então a neutralidade climática é a redução total da emissão de CO2, na qual 2020 foi a data base. Tá? E locando para 2050. Por que 2050 é a data mais referenciada, a data mais falada quando se trata dessa redução 100% total da emissão de CO2 no mundo, ou seja, a neutralidade climática? Porque se as discussões e as práticas forem executadas até 2050, garantiremos a neutralidade climática na casa de 1,5 graus. Se for para 2070, isso sobe para 2. Mas de onde é que vem esse termo neutralidade? Neutralidade você tem que associar à temperatura dos oceanos, em especial do Oceano Pacífico. Lembra daquele negocinho chamado El Niño e Laninha? Lembra? Ali é o número mágico, 0,5 graus. Quando as águas dos oceanos, em especial o Pacífico, sobe 0,5 graus, você tem a possibilidade do El Niño, dependendo da estação do ano e do período do ano, tá? Quando você tem a redução de 0,5, você tem a possibilidade da ocorrência naquele ano, tá? Da Laninha. O termo neutralidade vem daí, dessa variação climática em especial. Quando nós mencionamos clima, você vai lembrar de temperatura, você vai lembrar de umidade e você vai lembrar de pressão atmosférica. Nesse caso, sobre neutralidade climática, o elemento atmosférico que mais chama atenção é a questão da temperatura atmosférica. Pois é, vem daí, desse aquecimento, dessa variabilidade, dessa variação da temperatura do oceano de 0,5 graus. Ok? Então, quando você for falar de neutralidade, você vai lembrar que pode ser aquela 0,5 graus de temperatura nas águas oceânicas. Daí vem o termo neutralidade. Isso é o que você deve entender por neutralidade climática. A redução da emissão de CO2, data base, 2050. Países, por exemplo, europeus já falam em 2030, tá? Países emergentes como o Brasil também retratam em 2030, mas a data base, para se aumentar apenas 1,5 graus para termos a neutralidade climática, é 2050. Para isso ocorrer, nós devemos associar o quê? A presença dos planejamentos, sejam eles a curto ou a médio ou a longo prazo, ou seja, os chamados planejamentos táticos e estratégicos. Para a neutralidade climática ser realmente executada, há uma necessidade muito grande de se associar questões econômicas, questões prósperas,
com as questões, com os contextos ambientais. Para a neutralidade climática, essa redução da emissão de CO2 com o tempo programado realmente acontecer, temos que lembrar que a competitividade econômica que o mundo tem hoje também tem que trabalhar harmonicamente, de forma sustentável, ou seja, de forma garantida com as questões ambientais. Para essa redução da emissão de CO2 proveniente da queima de CO2, ou melhor, de combustíveis fósseis, realmente ser de fato concretizada, se faz necessárias políticas fortes. E as políticas fortes, elas perpassam, elas são ocasionadas através dos interesses, das necessidades e das opções. E, sobretudo, para a neutralidade climática, que significa essa redução da emissão de CO2. Cuidado para você não confundir com a questão de circulação de CO2. Nós estamos falando da redução da emissão e também do resgate da captura de CO2, principalmente com o desenvolvimento de tecnologias adaptadas a essa função, direcionadas a essa função. Isso é o que nós chamamos em geografia e atualidades, que é tratado na chamada cúpula do clima de neutralidade climática. E aí, gostou? Deixa um like para nós, tá certo? Compartilha esse vídeo que faz o nosso canal crescer. Canal Bora Atualizar. Geografia e atualidades de uma forma rápida, fácil e eficiente para você. Bons estudos!